Bem, boa tarde pessoal. Vou passar uma breve revisão para vocês aqui, mas talvez possa ficar um pouco longa a aula aí. Então, eu não vou estar ensinando os conceitos que eu já passei. É mais para vocês ir relembrando, tá, isso aqui, vocês têm todas as anotações no caderno. Sugiro, eu pedi para vocês, destaquem tais e tais questões, estudem por elas, refaçam em casa. Algumas eu vou estar fazendo aqui, só com valores diferentes, né, para que a gente possa resgatar um pouquinho de algo que vocês já viram lá no primeiro bimestre. Então, não vou estar ensinando. Tá apenas revisando aqui com vocês aqui. Então, peraí, vamos dar início. Aqui, mas qualquer dúvida, se vocês tiverem antes, vocês podem perguntar lá no fórum lá. Embora eu esteja avaliando vocês lá, no momento da sua pergunta, da sua resposta, vocês podem perguntar também. Vamos ver as classificações das misturas, coeficiente de solubilidade, isso aqui é mais aplicado lá, da gente tá vendo as soluções, concentração comum e concentração molar. Embora a gente já tenha trabalhado também com título, diluição, isso aí não vai ser cobrado, tá? Bem direto e simples. Misturas heterogêneas. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. O que é mais comum. Você pega um copo, por exemplo, com água ou um vasilhame qualquer e coloque um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal, um pouquinho só. Aí você coloca a água já está lá. Aí você mistura. Quando você parar, você vai conseguir diferenciar isso aqui é sal, isso aqui é açúcar? Não. Quando você tem mais de uma substância junto ali, por isso que é mistura, e você não consegue diferenciar, você está diante de quê? Das soluções, soluções não, diante das misturas homogêneas, conhecidas mais como soluções. Esses conceitos, às vezes, dependendo do livro, a abordagem é diferente, mas é o que é cobrado ainda. Então, misturas homogêneas. E nas heterogêneas, é quando você consegue diferenciar. Você mistura duas coisas, duas substâncias diferentes, você consegue diferenciar as duas. Por exemplo, água e terra. Você vai conseguir, a princípio, quando você joga, vai ficar um pouco turvo lá, turbulento. Mas aí você vai, depois de um tempo, que as partículas de terra se assentarem no fundo, você vai ver terra e você vai ver água. Se você consegue ver duas coisas diferentes ali, pronto, você está diante de uma mistura heterogênea. E dependendo da quantidade de coisas que você conseguir ver, dependendo da quantidade de substâncias que você consegue ver, você consegue classificar. Você consegue ver duas fases. Que fase, professor? Sim, cor. Você consegue ver as duas cores. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho água e óleo. Eu vou misturar os dois, mas água e óleo não se misturam. Então você consegue diferenciar a água e consegue diferenciar o óleo. Misturas heterogêneas. E as homogêneas, por exemplo, aqui, água e sal, ou água e açúcar, por exemplo, você não consegue diferenciar. Quando você não consegue diferenciar, por exemplo, aqui a olho nu aqui, você não consegue diferenciar uma solução. Tá, e com relação às fases que eu estava comentando, vejam, que substâncias são essas? Não sei, só sei que são substâncias diferentes. Nessa primeira aqui, vocês conseguem diferenciar quantas aqui? Olha, eu tenho uma aqui e tem outra aqui. Opa, você está vendo duas coisas aqui diferentes. Bifásica. Quando é só uma, por exemplo, aqui, isso aqui é só, uma fase, vocês falam de monofásica. Aqui, você tem duas. E essa daqui, ó, uma, duas, três. Trifásica. E por aí vai. A gente pode generalizar, às vezes, polifásica e tudo mais. Mas aqui, ó, tem uma, duas, três, quatro. Quatro fases. Para classificação das soluções, é isso. Em um caso concreto, vocês tentem imaginar o que está acontecendo. Se eu dou, por exemplo, para vocês. Imagine que um químico, por exemplo, enche um vasilhame com água, com bastante água, por exemplo, e coloca uma pequena quantidade de sal, ou água suficiente para dissolver o sal e tudo mais, ou açúcar. Coloca, por exemplo, água, aí coloca açúcar, uma pequena quantidade, coloca areia. Aí depois ele vai lá e coloca um pouquinho de óleo. E aí? No final do sistema, tenta imaginar o que, é que vai acontecer. Quantas fases vocês vão ter? Posso perguntar o número de fases. Ah, tem quantas fases? Tem uma, tem duas, tem três? E por aí vai. E qual vai ser o nome? Vai ser trifásica, vai ser bifásica e por aí vai. Essa é uma forma de cobrança, bem simples, direto. Aí que a gente vai entrar na classificação das soluções com relação ao coeficiente de solubilidade. Vejam, tem outras classificações além dessas daqui, mas essas daqui são as que eu destaquei para vocês e que eu considero as mais importantes. Tem outras, mas alguns livros só tá trazendo essas aqui. Então vamos se concentrar nelas. O coeficiente de solubilidade, vejam, eu estou falando para vocês assim, considere que eu coloco uma pequena quantidade de sal, uma pequena quantidade de sal. Quando eu falo isso, eu digo o quê? Porque existe um limite de sal, ou de açúcar, ou de qualquer outra substância que ele vai conseguir ser dissolvido. Normalmente se utiliza a água como um parâmetro. Por exemplo, para o NaCl, vamos considerar que esse fragmento aqui, NaCl,
cloreto de sódio. Em alguns livros trazem, por exemplo, 35,7, outros só trazem 36. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar 36. 36 o que, professor? 36 gramas de NaCl que eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Isso aqui é o NaCl, ficou muito bom aí. E esse aqui é a água. Cada substância tem o seu coeficiente de solubilidade. O que é isso? É a capacidade máxima que essa substância tem de se dissolver em água. Cada um tem a sua. Por acaso, pelo cloreto de sódio, sal de cozinha, é quanto? Essa daqui. E essa daqui. Então, vamos lá. A partir do momento, essa aqui é a quantidade máxima que eu consigo dissolver. 36 gramas. Se eu colocar exatamente 36 gramas, eu tenho uma classificação. Se eu colocar menos do que 36, eu também tenho uma classificação. Lembrando que tem como a gente pode fazer uns cálculos disso aqui. Mas vamos tomar como parâmetro que eu estou colocando sempre 100 gramas de água aqui em todos aqui. Eu não estou variando, por exemplo, eu não estou aumentando a quantidade de água nem nada. É 100 gramas de água em todos aqui. Tá? Então, se eu colocar a quantidade estabelecida pelo coeficiente, eu tenho uma classificação. Se eu colocar mais, eu tenho outra classificação. E se eu colocar menos, eu tenho outra classificação. Vamos lá. NaCl são 36 gramas. Se eu colocar exatamente 36 gramas em 100 gramas de água, eu vou ter que tipo de solução? Saturada. Isso aqui é quando eu coloco exatamente a quantidade exigida pelo coeficiente de solubilidade. Mas, professor, eu não vou colocar 36 não, vou colocar menos. Vai colocar quanto? Vou colocar 20. Então tá, então coloca 20. Opa, você não colocou a menos do que o estabelecido pelo coeficiente. Quando você coloca a menos, você tem uma solução insaturada. Ah, professor, não quero colocar... Aqui, por exemplo, aqui tem 3 cubinhos. Quero colocar mais, 36. Aqui vai dar 90, 36, 18, 108. Se você colocar esses 3 aqui, você vai ter 108. 108. 108 o quê? Gramas de NaCl. Opa, você colocou bem a mais do que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Quando você coloca a mais, você vai ter uma solução que super saturada. Essas soluções super saturadas, dependendo da quantidade que você coloca ali, você consegue dissolver. Mas aí você tem que alterar algumas condições ali do ambiente, por exemplo, temperatura, pressão e por aí vai. Mas para vocês, isso aqui é só o suficiente. Insaturada, saturada e supersaturada. Lembrando que tem outras questões que estão numa apostila que eu entreguei para vocês. E qualquer outra classificação, vocês vejam lá nas anotações que tem no caderno. Então é isso. Tá, um exercício aqui, ó. Isso aqui vocês têm, só para a gente relembrar. Ó, a 42 graus Celsius, a solubilidade de certo sal é de 15 gramas em 100 gramas de água. Ou seja, esse sal aqui, que eu não sei qual é, eu consigo dissolver ele quando? 15 gramas. Esse aqui vai ser o coeficiente de solubilidade dele. É 15 gramas, é o máximo, em 100 gramas de água. Assinale a alternativa que indica corretamente a solução que será formada nessa temperatura se adicionarmos 30 gramas de sal. Só que agora é em 100 gramas de água. Veja, olha só, eu tenho 15 gramas desse sal aqui, esse é o coeficiente dele, em 100 gramas de água. H2, eu vou botar assim. Isso. Só que o meu problema, ele não me deu 15 gramas, ele me deu quanto? 30 gramas. Só que agora ele me deu a quantidade de água também, é quanto? 200. Uai, o que foi que aconteceu dessa solução para essa outra aqui? Eu simplesmente dobrei a quantidade. Se vocês dividirem isso aqui, divide tudo por 2 aqui, vão encontrar quanto? 15 e 100. Eu mantive a proporção, a mesma quantidade daqui para cá. Eu só dobrei, aliás, eu dobrei a quantidade. Dobrei a quantidade do sal, certo? Mas eu também dobrei a quantidade de água. Então, essa nova quantidade aqui é capaz de ser dissolvida em 200 gramas de água. Então, se a quantidade máxima foi estabelecida, foi mantida diante da proporção da água, eu continuo com que solução? Solução saturada. E se, professor, vamos pegar um exemplo aqui, peraí. Aqui, mas, professor, e se ele tivesse mantido a quantidade de água, por exemplo, eu mantive a quantidade de água, 100 gramas, só que em vez disso, eu coloquei, por exemplo, as 30 gramas. Mas veja, agora que é diferente. Por quê? Porque o máximo é
para o coeficiente estabelecido aqui, de 15 gramas, é para 100 gramas de água. Você manteve a 100 gramas, mas você colocou muito mais substância, que seria capaz de ser dissolvida em 100 gramas de água. Você colocou o dobro. Você colocou o dobro aqui agora, ó, é o quê? Super saturado. Só um exemplo. Cálculo das concentrações. Tem titulação, que eu passei para vocês, diluição, mas o que eu vou cobrar de vocês é concentração comum e concentração molar. Concentração comum é a mais simples. Veja, eu vou resolver através de uns exercícios aqui para vocês relembrarem aí. Aqui tá todas as fórmulas que seriam possíveis de serem caídas, só que vocês têm que interpretar. Tem que saber como é que utiliza cada uma delas. A unidade de concentração comum, a mais usual, essa aqui é grama, que é uma massa que eu vou estar medindo, dividido por um volume. E o volume medido em litros. Então, essa aqui é a unidade, gramas por litro. Vamos resolver essa aqui, ó. Calcule a concentração em gramas por litro. Opa, eu já sei que é concentração comum. Calcule a concentração. Veja, já tá me dizendo o que o problema é. Calcule a concentração de uma solução aquosa de nitrato de sódio que contém 30 gramas. 30 gramas é o quê? Se eu sei que eu vou utilizar essa fórmula aqui, eu tenho a concentração, que é o que ele está pedindo. Então, esses 30 gramas é o quê? É massa, é volume? Massa. Massa. E é quanto lá? 30. Isso. De gramas em 400 ml de solução. Lembrando, esse ml aqui vai ser o meu volume, mas eu não posso usar ele dessa forma aí, a não ser que o problema pedisse uma alternativa lá e pedisse, por exemplo, volume em ml, mas no caso aqui a gente não pode utilizar. Esse ml aí tem que ser convertido para quê? Uma fórmula usual aqui, para litros. Então, deixa eu botar aqui, 400 ml, quando vocês forem converter aí, lembrando que eu fiz vários exemplos para vocês, afinal isso aqui é só uma revisão, de conversão aí. Esse 400 ml aqui vai representar o quê? 0,4 litros. Opa, pronto, eu já tenho massa e já tenho volume, já consigo encontrar a minha resposta. Concentração vai ser o quê? É massa dividido por volume. A minha massa é quanto? 30. E o meu volume? 0,4. Espera aí. Aqui, ó, 0,4. E aí, como é que vocês saem disso aqui? É claro que nas avaliações de vocês tem valores inteiros lá para facilitarem os cálculos, já que vocês não podem usar calculadora. Tá, e aí, como é que vocês saem disso aqui? Mas é claro que agora, como vai ser a distância e tudo mais, mas vocês têm que sair desses cálculos aqui, vocês têm que resolver. E aí, como é que vocês resolvem desse jeito aqui? 30 dividido por 0,4. Eu sempre dou a sugestão de vocês trabalharem com valores inteiros. Então, multiplica tudo por 10. E aqui vai dar o quê? Aqui vai ficar 300, certo? Dividido por 4. E agora? Agora vocês já conseguem resolver isso aqui. Espera aí. 300, se fosse 300 dividido por 2, daria o quê? 150. Mas como é dividido por 2 de novo ainda, vai dar quanto? 75. Podem fazer esse cálculo depois aí. Gramas por litro. Essa aqui é a unidade final. Aqui, ó, dissolve-se, esse aqui dissolve-se 20 gramas. Eu já tenho minha primeira informação. Esse meu 20 gramas é o quê? Massa. 20 gramas de sal de cozinha em água. Qual será o volume? Ele já está me perguntando. Qual será o volume da solução, sabendo que a sua concentração é de 5 gramas por litro? Esse meu C, 5, que é 5 gramas por litro. Aqui a massa ele já me deu em gramas também. Pronto. Ele já está pedindo. Vamos voltar para a nossa fórmula? É concentração comum de novo. Ó. Concentração é igual a massa dividido por volume. Ele está pedindo volume. Vocês podem isolar ou ver, ou podem substituir e utilizar a regrinha de 3, normal. Vou fazer direto aqui, ó. Não vou isolar não. Tá, vou substituir. Minha concentração eu tenho? Tenho. Eu preciso converter alguma unidade? Não, porque já está tudo em gramas já aqui e o volume está em litros, então está correto. Então, concentração deu quanto aqui? 5. E a minha massa? 20. Então, ele está querendo agora aqui volume, certo? Como é que eu vou fazer isso aqui, ó? V vezes 5 vai me dar aqui, ó, 5V.
igual ao quê? Igual a 20. Agora eu tenho que passar o 5, tá multiplicando aqui, ele vai passar dividindo pelo outro lado. Vou fazer aqui em cima, ó. Vai ficar V igual a 20 dividido por 5, que vai dar quanto aí? Se vocês fizerem um 4. Mais 4, o quê? Não é o volume que ele está pedindo? Litros. Vocês poderiam ter trabalhado com as unidades e colocando aí, e no final, só no final terem cortado ela. Mas eu vou fazendo de forma direta. Lembrando que esses exemplos, eu sempre fiz eles mais de uma forma diferente. Colocando as unidades, não colocando as unidades, fazendo conversão, não fazendo a conversão. Então, todos os exemplos possíveis, pelo menos uma grande parte, vocês têm aí no caderno. Resultado aqui, 4 litros é o volume. Para a gente finalizar, essa aqui de cálculo de concentração molar. Lembrando, mais uma vez, tem todas as fórmulas aqui para vocês. Mas para concentração molar, que pode vir assim, concentração molar ou simplesmente CM aqui, que é de molaridade, concentração molar ou molaridade. É igual ao quê? Ao número de mols. Lembrando que quando o problema não dá o número de mols, tem como eu encontrar ele, que o número de mols aqui é uma massa dividido pela massa molar. Essa massa molar, vocês encontram ela através da tabela periódica. E a massa, o problema costuma fornecer, quando não é perguntado sobre ela. E um volume que deve ser em litros também. Essa unidade aqui, ó, peraí, vai ficar mol por litro, ou simplesmente, às vezes aparece assim, molar, só. Tá, vamos ver essa primeira aqui, ó. Foram totalmente dissolvidos 100 ml, já tenho um valor, volume, 100 ml. Lembrando que tem que ser em litros, que eu devo utilizar. Então, se eu for fazer essa conversão aqui de 100 ml, eu vou ficar o quê? 0,1 litros. De ácido clorídrico, em 100 ml de ácido clorídrico. Foram totalmente dissolvidos em 100 ml de ácido clorídrico 6,54 gramas de zinco. Eu tenho uma outra unidade. Gramas, eu estou falando de quê? De massa. Deixa eu pagar. Estou falando de... Peraí. Parece de molaridade. Não, peraí. Aqui, ó. M. Massa. A massa da minha substância ali, 6,54. Tá, de zinco. Supondo que não haver variação de volume, ou seja, o volume permaneceu mesmo, 100 ml de solução. Qual é a molaridade? Eu vou botar assim, concentração molar, que é a mesma coisa que molaridade. Qual é a molaridade da solução final? Em cloreto de zinco. Ou seja, eu dissolvi uma quantidade de zinco, 6,54 gramas, em 100 ml de ácido clorídrico. O meu líquido lá, no caso lá, vai ser ácido clorídrico, eu tenho 100 ml dele. Vou lá e coloco 6,54 gramas de zinco. Qual vai ser a minha concentração molar? Ou qual vai ser a minha molaridade? Vamos resolver? Tá vendo essa fórmula aqui, ó, de concentração molar? Número de mols sobre volume. Sobre volume. Só que vocês têm número de mols? Não. Mas e como é que vocês encontram um número de mols? Número de mols. Tá aqui a formulazinha aqui, ó. É a massa dividido pela massa molar vezes aqui o volume aqui, porque eu só substituí o número de mols, então o volume permanece. Vamos ver quais são as informações que vocês têm. Tem massa? Tem, 6,54. Tem a massa molar? Tem, o problema deu aqui, ó. Massa molar dele aqui do zinco aqui. E o volume vocês têm? Também tem, que é quanto? 0,1 litro. Então aqui é só substituir. A massa é quanto? 6,54 dividido pela... E a massa molar do zinco aqui? 65,4 vezes o quê? O volume, que é de quanto? 0,1 litros. E aí, como é que a gente vai resolver isso aqui? Se vocês multiplicarem isso aqui, ó, 65,4 vezes 0,1, vocês vão achar exatamente 6,54. 6,54. Dividindo aqui, são dois números iguais aqui, 6,54 dividido para 6,54 vai dar... Não, ficou bom. Peraí. Vai dar o quê? Vai dar 1.
O quê? Qual é a unidade? Mol por litro. Essa aqui é a resposta. Lembrando que esse exemplo aqui, vocês têm no caderno ele, eu só estou refazendo ele, e eu fiz ele de mais de uma forma, colocando as unidades, mol por litro, entendeu? Essa divisãozinha aqui eu expliquei ela também, então vão revisando aí. Isso aqui é só para a gente relembrar. Esse último aqui, para a gente finalizar. Calcule a concentração em mol por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo 20 gramas, minha primeira informação, de NaOH em água, suficiente para produzir 1 litro de solução. Pronto. Aqui, ó, vamos lá. Essa aqui eu vou fazer mais direto. Ó. Concentração é número de mols, dividido pelo volume. Só que o problema não me deu o número de mols, então vou ter que encontrar. Como é que eu encontro aqui? Ó? Uma formulazinha aqui. Ó. Então, concentração molar, esqueci de botar aqui, molar, vai ser o quê? De novo aqui, ó, substituindo massa, dividido pela minha massa molar, vezes o meu volume. Tá. A minha massa, o problema deu 20 gramas. 20 gramas. Dividido pelo quê? Minha massa molar, o problema deu? Tá aqui, ó. Massa molar da minha substância é quanto? 40. Vezes o meu volume. Quanto é que é o meu volume? 1 litro. E agora? Fica fácil, né? 20 dividido para 40. Ficou bom nós, 40. Peraí. 20 dividido para 40. E aí? Quanto é que vai dar isso aí? Vamos resolver devagarzinho. Ó. Vou cortar esse zero com esse zero. Vou ficar aqui ó, com 2 dividido por 4. Quanto é que dá 2 dividido por 4 aí? Se vocês quiserem, dá para a gente simplificar mais ainda. Dá tudo para dividir tudo por 2, em cima e embaixo. Posso multiplicar tanto em cima e embaixo pelo mesmo valor, ou como eu posso dividir ele em cima e embaixo pelo mesmo valor. Aqui no caso aqui ficaria o quê? 1, se eu dividir tudo por 2, vai ficar 1 sobre 2. 1 dividido por 2 é quanto? 0,5. O que ele está pedindo? Mol por litro. Essa aqui é a resposta final. Então, não ficou muito bom aqui não, a forma como eu estou escrevendo, às vezes ficou um pouco bagunçado, mas vocês estão me ouvindo e estão entendendo. Então, para revisão, isso é o suficiente para vocês, entendeu? Mas tendo alguma dúvida lá, querendo perguntar alguma coisa, mandem junto. Não deixem os comentários muito espaçados. Apoio lá em cima, apoio outro lá embaixo. Não. No seu comentário, quando você for me responder a pergunta, comente lá. Ou volte no seu comentário e edite ele, caso você queira mudar alguma coisa. Então é isso. Qualquer dúvida, pergunta. Até mais.